E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre dois pontos. O primeiro deles a gente vai abordar as ações do Itaú para a gente falar sobre preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. E em segundo momento a gente vai tratar sobre um tema que muitas pessoas ficam na dúvida se faz sentido investir em Itaú ou talvez em Itaúsa. Então primeiro a gente vai comentar sobre essa questão de preço e de dividendos aqui do Itaú e depois a gente comenta um pouco sobre esse detalhe, se faz mais sentido investir através de Itaúsa, que é uma holding que possui uma grande participação no Itaú, ou investir diretamente nas ações do Banco Itaú. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curte o canal, já curtiu a ideia desse vídeo, já senta aí o dedo no like, já se inscreve no canal, dá essa força para o canal crescer. Então a gente está aqui na minha planilha, eu peguei algumas informações aqui do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você já fica assustado com esse monte de número ou informação, fica tranquilo, a gente vai passar passo a passo ao longo do vídeo e você com certeza vai conseguir compreender. Então aqui a gente tem ITUB4, que são as ações preferenciais do Banco Itaú no valor atual de R$ 30,48. Aqui ao lado temos o dividendo esperado. Eu coloquei 4%. Calma que você já pode falar assim, mas careca, está muito doidão, 4% é muito pouco. Calma que eu já vou mostrar para vocês da onde que eu tirei essa questão de 4% para o dividendo esperado. Mas, se você já acompanha o canal, você sabe que aqui seria o que você espera receber em dividendos com base nos seus investimentos. Então aqui eu utilizei 4%, porém poderia ser 6, 8, 10, conforme a sua necessidade, a sua vontade de receber dividendos com base nos seus investimentos. E para você que ficou pensando, nossa, mas 4% de dividendo esperado é muito pouco e tal, a gente está aqui no Status Invest para a gente visualizar a média de pagamento de dividendos do Banco Itaú. A gente consegue ver que atualmente ele está aqui na casa de quase 5%, porém, quando a gente visualiza a média desse indicador, a gente consegue ver que a média ficou em 3,81%. E quando a gente olha aqui no histórico, a gente vê que em diversos momentos houve pagamentos entre 2, 3, 4%. Sim, em alguns outros momentos tem um dividendo aqui na casa de 6, 7%, mas a média fica meio que ali entre 2,5% a 5%. Então, para a gente fazer um cálculo ali com métricas mais justas sobre o que a gente poderia esperar, eu coloquei 4%. Então, voltando aqui para a planilha, aí aqui nós temos os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022. Para quê? Para a gente visualizar se eles oscilam muito e para a gente evitar se expor a dividendos que talvez sejam bons ou ruins, mas que não sejam recorrentes. Então a gente vai fazer uma média logo ali embaixo, então é por isso que a gente traz essa relação aqui de dividendos pagos. Então aqui abaixo nós temos a média do dividendo dos últimos 5 anos, que seria essa relação aqui de 2018 a 2022, que ficou na casa de R$ 1,51. E aqui ao lado nós temos o dividendo dos últimos 12 meses, que seria esse de 2022, na casa de R$ 1,02. Aí agora a gente vai pegar o quê? Tanto para o dividendo médio quanto para o dividendo dos últimos 12 meses, a gente vai pegar esses valores, utilizar essa métrica de dividendo esperado de 4% para a gente visualizar qual seria o preço justo para as ações do Banco Itaú com base nos pagamentos de dividendos que foram efetuados ao longo do tempo e com base nesse último resultado de 2022. Então aqui, o preço justo com base no dividendo médio ficou em R$ 37,64, ou seja, superior ao valor atual, o que daria uma sensação que talvez esse valor fosse atrativo para a gente ao menos estudar e caso faça o nosso perfil, a gente cogitar investir nas ações. E o preço justo aqui, com base nos últimos 12 meses, ficou em R$ 25,45, ou seja, inferior ao valor atual, que daria uma sensação de que talvez o valor atual fosse um valor caro. Mas calma, porque a gente não pode olhar apenas para essa questão, a gente precisa olhar aqui para o lado depois para a gente ver as questões de lucratividades, de capacidade de pagamento de dividendos, porque aí sim a gente consegue ter maiores informações para ter uma melhor tomada de decisão. Porque às vezes existem questões de payout, ou seja, parte dos lucros que estão sendo distribuídos, às vezes ocorre uma oscilação para baixo e são distribuídos menos dividendos, e aí esse cálculo de preço justo com base em pagamento de dividendos poderia ficar distorcido. Então a gente vai olhar essa parte e depois olhar as questões de lucro e de dividendos, e aí sim a gente vai conseguir ter uma melhor percepção sobre o valor das ações do Banco Itaú. Então agora a gente vai passar pelas lucratividades que o Itaú apresentou, pelo indicador de preço-lucro para a gente visualizar qual que é o tempo de retorno desse investimento e pelas capacidades de pagamento de dividendos das ações. A gente tem aqui valor de mercado de 275 bilhões e 33 milhões, as lucratividades por ano de 2018 a 2022, no mesmo esquema do dividendo,
para a gente ver se eles oscilam muito e para a gente evitar se expor ou a lucratividades muito boas ou muito ruins que talvez ocorreram ao longo do tempo, mas que talvez não sejam recorrentes. Então aqui abaixo a gente tem a lucratividade média dessa relação na casa de 25 bilhões 475 milhões e aqui a lucratividade de 2022, né, na casa de 29 bilhões 702 milhões. Agora a gente vai visualizar um indicador que chama preço-lucro, ou seja, ele é o preço dividido pelo lucro que a empresa está gerando. O que é esse indicador? O resultado que der nele seria o tempo de retorno do seu investimento, mas é válido lembrar que ele não é um resultado estático, porque o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, ou seja, o resultado desse indicador mudaria ao longo do tempo. Então, se você investisse nas ações ao preço atual e a lucratividade subir, o seu retorno seria em um espaço de tempo menor. Porém, se as lucratividades caírem, o seu retorno de investimento seria em um espaço de tempo maior. Eu gosto de métricas inferiores a 10, é claro que você se une com outras coisas, mas se o resultado fosse 10, significaria que caso o Itaú trouxesse 10 anos de lucratividades recorrentes e distribuísse todo o lucro, você teria o seu retorno de investimento nesse espaço de tempo de 10 anos. Então, com base na média, o indicador PL ficou na casa de 10,8, ou seja, um retorno de investimento em algo próximo de 11 anos, e com base nesse último resultado, o indicador PL ficou na casa de 9,26, ou seja, um retorno de investimento entre algo entre 9 anos e meio. Ambos esses dois, apesar de o da média estar acima de 10, não seriam ruins, pois o Banco Itaú é a principal instituição privada de nosso país nessa questão bancária, ele já tem uma robustez, uma recorrência de resultados, já se provou no tempo, então essa métrica estando superior a 10 não seria nada anormal. E quando a gente visualiza a capacidade de pagamento de dividendos distribuindo entre 25% a até todo o lucro, com base na média, teríamos um dividendo de 2,3 a até 9,26. Aqui, distribuindo de 50% para cima, já ficaria naquela métrica ali de algo entre 4,5% a até 9%, que seria bem atrativo. Quando a gente olha para o último resultado aqui de 2022, os dividendos ficariam entre 2,7 a até 10,8, ou seja, distribuindo de 50% para cima, já teríamos um dividendo entre 5,4 a até 10,80, que seria também bem atrativo. Para a gente cumprir aqui com aquela métrica esperada ali de 4, 5%, digamos que o Itaú teria que trazer essas lucratividades aqui recorrentes, de média ou do último resultado, e distribuir pelo menos 50% dos lucros. Para aí sim nós termos esse dividendo aqui esperado de algo entre 4 a 5%. Para a questão de pontuação em estrelas, a primeira estrela, que seria do preço, eu considerei uma estrela. Apesar de, com base no último resultado, ter ficado ali em 25,45, eu acredito que quando a gente visualiza as lucratividades, o preço-lucro e a capacidade de dividendos, ela gera a sensação de que ao menos esse valor atual seria um valor ok para estudo e que, caso faça o perfil, você cogitasse investir nas ações. Nem muito caro, nem muito descontado, mas um valor ok com base no que o Itaú entrega. Na questão de dividendos, também coloquei uma estrela, porque ele teria capacidade de distribuir entre 4,5% a até 10%, que seriam dividendos interessantes numa relação ali de risco-retorno. Para a terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, eu também coloquei uma estrela, porque ambas estão ali na casa de 10, que também é um retorno de investimento bem satisfatório para uma ação que já se provou no tempo e que traz recorrências e resultados muito interessantes. Para a quarta estrela, sempre que uma empresa traz lucratividades nessa relação de 5 anos aqui, sem trazer nenhum ano com prejuízo, eu também coloco uma estrela, então ficou uma estrela por completo. E para a parte aqui da quinta estrela, que seria a estrela da recorrência na prestação desse serviço, essa intermediação bancária ela é necessária para uma economia, então eu também coloquei uma estrela aqui. Então o Banco Itaú seria mais uma ação que conseguiu um total de 5 estrelas para todas as 5 que estamos avaliando aqui. E agora a gente vai passar pela parte de se faz mais sentido Itaú ou Itaúsa. Eu vou mostrar aqui para vocês aquela planilhinha Excel com os números preenchidos para as ações da Itaúsa e aí a gente troca uma ideia sobre essa questão. Então, para a gente dar uma passada rápida, para as ações da Itaúsa preferenciais, o valor atual está em 9,85. O preço justo para as ações com base no dividendo médio e no dividendo dos últimos 12 meses, ambos eles ficaram superiores ao valor atual, o que daria uma sensação de que talvez ela estivesse descontada. As lucratividades aqui também são positivas ao longo do tempo. O preço-lucro também inferior a 10, aqui na casa de 9 anos de retorno de investimento com base na média e 7 anos de retorno de investimento com base no último resultado. Ou seja, aqui já fica mais atrativo do que Itaú, porque a gente já vê que os valores ficam superiores ao valor atual, o preço-lucro fica um retorno de investimento em espaço de tempo menor, e aqui na parte do dividendo, se distribuísse de 50% para cima, teríamos entre 5,5% a 11% com base na média,
e 7,13% a até 14,26% com base no último resultado. Ou seja, em questão de dividendos, preço, lucro e valor, talvez as ações da Itaúsa geram uma sensação de estarem mais descontadas frente às ações do Banco Itaú. Porém, você tem que entender que Itaú é Itaú e Itaúsa é Itaúsa. Itaúsa não é Itaú, ela investe em Itaú. Porém, em algum momento, como ela é uma holding, caso essa gestão dela mude e esse plano de negócios dela mude, talvez ela poderia mudar algumas coisas, reduzir algumas posições, investir em outras empresas, como ela já investe. Então, assim, Itaúsa atualmente chega a ser um Banco Itaú descontado? Em teoria, sim, porque você consegue investir em uma empresa, em uma holding que investe em Itaú e você gera retornos melhores, tanto em retorno de investimento quanto em recebimento de dividendos. Porém, ela não chega a ser Itaú de fato. Então, se você quer essa segurança de investir no Itaú, talvez faça mais sentido investir diretamente nas ações. E caso você não se incomode muito com essa questão de talvez ela investir em outros negócios e apenas quer ter um retorno de investimento atrativo em dividendos e em tempo, talvez investir nas ações da Itaúsa seja interessante. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Era isso e abraços!